Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje, nós estaremos falando sobre livros e eu vou estar compartilhando com vocês alguns livros que impactaram a minha vida positivamente e eu espero que te encoraje a lê-los assim como eu fiz. Meu nome é Aimee e eu apresento esse podcast há mais de um ano com a intenção de te aproximar de Cristo e de revelar o caráter dele, que na verdade já está completamente revelado nas Escrituras. Então, eu compartilho com vocês algumas reflexões acerca da palavra do Senhor e do que Deus tem falado comigo. E o episódio de hoje se chama Livros que me edificaram, livros que edificaram a minha vida, na parte 3. Eu fiz a parte 1 e 2 desse episódio no ano passado, ano de 2022. Se você quiser procurar aí, livros que edificaram minha vida. Então, eu espero que você goste do conteúdo que eu vou compartilhar aqui com vocês. O primeiro livro, ele se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e ele foi escrito pelo C.S. Lewis. Sim, o nome ele pode parecer um pouco assustador, um pouco, duvidoso, mas eu digo para vocês que esse livro, ele é muito bom. A escrita do autor, ela é um pouco complexa, um pouquinho difícil de entender, mas nada que se você tiver um pouco de foco e silêncio no ambiente não resolva. Com certeza você vai conseguir compreender bem o livro. Na verdade, eu acredito que isso é uma característica típica, do C.S. Lewis, a escrita um pouco difícil, tanto que quando eu li ele pela primeira vez em 2021, eu não entendi nada. Mas não desistam, e eu li agora a segunda vez esse ano, e valeu a pena, porque foi sensacional a experiência que eu tive lendo. Eu entendi muito mais coisas e tive muitos aprendizados. Basicamente, é como se fosse o diabo, no caso, um tio que escreve pro sobrinho. E o sobrinho, ele é um tentador, um demônio que tenta as pessoas. E no caso aqui, ele relata a vida de um cristão. Então, ele tá justamente no dia a dia de um cristão e relatando as situações. Parece um pouco amedrontador, mas eu te digo que vale a pena comprar, vale a pena ler, porque ele é muito edificante. Tanto que, pro C.S. Lewis escrever isso aqui, ele relata no final do livro que foi difícil, porque ele teve que mudar a mentalidade dele, pelo menos na hora, no momento em que ele esteve escrevendo esse livro. E as perspectivas que são mostradas aqui são muito boas, no sentido de que a gente realmente não... São coisas que a gente não percebia e que a gente passa a perceber e estar mais sensível depois de ler essa obra. E o segundo livro, ele se chama O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo, do Jonas Madureira. Foi a primeira vez que eu li esse autor. Confesso pra vocês que foi muito diferente do que eu pensei que seria, porque ele é muito técnico. Ele explica bem, utilizando filósofos, não apenas as citações bíblicas. Tanto que algo que eu senti falta foi muito mais citações. Para mim, ele podia ter aprofundado muito mais, usado muito mais versículos bíblicos. Não que o livro não seja bom, não que ele não seja bíblico, ele é, mas eu acredito que ele poderia ter citado mais versículos. Enfim, comparado ao C.S. Lewis, ele é bem mais atual, porque ele foi escrito em 2019, e o C.S. Lewis foi escrito acho que em 1800, então é bem contrastante, mas o Custo do Discipulado ele vai tratar disso. Ele vai tratar do preço que é seguir a Cristo e como que isso exige de nós a disposição, como que isso exige de nós realmente a morte do nosso eu, a morte do nosso ego. E eu também amei como me surpreendeu a reflexão que ele fez ao longo do livro sobre identidade também. Nossa, falou muito comigo. Então eu recomendo esse livro. E por último, mas com certeza não menos importante, temos aqui Luca Martini com o livro Eles Precisam Saber. Eles Precisam Saber é o último lançamento do Luca Martini, até o momento em que eu gravo esse episódio. Esse livro aqui ele é de 2022 e ele fala justamente sobre o Evangelho, sobre como que nós precisamos proclamar as boas novas, como que isso não é meramente uma opção nossa, mas sim um mandamento de Jesus Cristo. Acredito também que um dos diferenciais dele é que ele busca muito pela apologética também, e é justamente isso. Eu amo a escrita do Luca porque ela é muito levinha de ser lida. Então, se você está começando agora a ler, quer criar o hábito da leitura e ainda não sabe por onde começar, eu recomendo o Luca Martini, porque a escrita dele, ele escreve conteúdo de qualidade, cristão, e com uma escrita leve e fácil de ser compreendida, sabe? Cheio de gírias, realmente como se ele estivesse conversando com você. É muito bom.
Então, e eu vou até ler uma frase pra vocês, que tá escrito no livro, que me marcou bastante. Ele tá escrito na primeira orelha do livro e diz assim, abre aspas, homens e mulheres entregues a Deus viram o mundo de ponta cabeça. É deles que a eternidade se lembrará. Fecha aspas. Então, gente, é incrível. Eu recomendo a leitura desses 3 livros. E se você deseja ter mais recomendações, eu te incentivo a escutar os outros 2 episódios que eu já fiz sobre isso. E muito obrigada por ter me escutado até aqui. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá. É @apalavradoevangelho_. E a gente tá postando sempre um conteúdo muito bom e edificante. Se você conhece alguém, ou se lembrou durante o episódio de alguém que quer ler, começar a adquirir o hábito da leitura e ainda não sabe por onde começar, e você gostou desse episódio, compartilha com essa pessoa para que ela também venha a ser abençoada e edificada assim como você foi. A gente se encontra no episódio da semana que vem, em que nós estaremos continuando a nossa série Mulheres da Bíblia. Eu te espero lá.